Olá a todos novamente. Vai-se dar finalização do módulo 2 de prevenção da negligência, abuso e maus tratos do idoso com perturbação, com o módulo dos direitos do idoso, intervenção e prevenção. Aqui, quando o idoso passa a ser o entrave na família, vou usar um termo que se usa aqui no Norte, o empecilho, está bem? Quando passamos ao desprezo, à discriminação, estamos a desrespeitar o direito do idoso, está bem? E então o que é que aconteceu? Quando começamos a ver que existia este entrave e o respeito para com o ente, não é? Houve uma necessidade de estabelecer regras e normas sociais dos direitos humanos, que estabelecia o quê? O direito da pessoa idosa e os direitos das pessoas com deficiência. Portanto, ambas as pessoas, a pessoa idosa e o direito de pessoas com deficiência, têm um estatuto que os protege desses direitos que eles têm, está bem? E quais são os direitos que eles têm? Direito à participação, direito à saúde, à autorrealização, à dignidade, à informação e alimentação, justiça, direito social, independência e o direito ao trabalho. E esses são os direitos que estão contemplados nesse estatuto. A intervenção, claramente com o aumento da esperança de vida, diminuição da mortalidade e da natalidade, a sociedade portuguesa, a nossa realidade, deparou-se com um problema social, cultural e económico gravíssimo também. Com estes aumentos e diminuições da população, os idosos começaram a ser um grupo de risco. E como é que passaram a ser um grupo de risco? A vulnerabilidade do seu estado de saúde, a idade avançada e a própria depressão que vem provocar essa vulnerabilidade, o isolamento social e a solidão, diminuição dos recursos económicos, vemos pelas pensões, pelas reformas que são muito baixas em relação àquilo que eles andaram a trabalhar há tantos anos, não é? Que muitos deles nem dinheiro têm para comprar a sua medicação, para ter uma dignidade, ter uma vida digna, não é? E de justiça, a dependência física, mental e económica, a estigmatização, a própria discriminação, o abandono do idoso e a exclusão social e, claro, aquilo que falamos anteriormente, a violência física, psicológica, sexual e económica. A violência e o crime vão claramente afetar a saúde do idoso. Nem isso, nem há volta a dar. O idoso é uma vítima se houver violência e crime, está bem? E qual é o crime que pode haver? Homicídios e suicídios. Infelizmente, o suicídio, a taxa continua a ser alta na zona do Alentejo. Isto até porque, se vocês já foram ao Alentejo, ou quem vive no Alentejo sabe que no interior as aldeias são muito afastadas umas das outras, até as próprias casas, há casas que são a 10 km cada uma, não é? O isolamento é grande, mas eu sei que existe um projeto em Évora, se eu não estou em erro, em que a GNR todos os dias vai ver os idosos e isolados. Cá no Norte também há, nós temos que ver que nós aqui no Norte também temos aldeias isoladas e que também temos esse projeto de apoio, principalmente em Chaves e em Bragança. Não, eu pelo menos eu sei desses dois projetos que vão ter as aldeias que sabem que existem 2 ou 3 idosos a viver e que estão isolados. É? E para saber se há para preveni-los de pessoas estranhas que possam aparecer ali e conversar com eles para eles retirar dinheiro, não é? Devem logo comunicar logo à GNR. É a parte da sensibilização a esta população. A questão das lesões e traumas físicos e psicológicos e emocionais, a diminuição da qualidade de vida e do bem-estar físico e mental, infelizmente é o que estamos a ver, mas é numa população geral estamos a ver isso, infelizmente, inadequação dos serviços de saúde e apoio à vítima de violência, e coloca novos problemas preventivos e curativos no nosso Sistema Nacional de Saúde, que já não está preparado para a saúde, está bem? Muito menos está preparado para a parte da prevenção e curativa das vítimas de violência. Então, o que é que surgiu? Quando começamos a ver que o aumento de violência na terceira idade foi de tal forma,
surgiu-se então a necessidade de estabelecer parcerias com entidades que dão apoio às vítimas de violência, com o Ministério da Saúde. Portanto, começamos a ver, até porque as assistentes sociais nos hospitais já estão a trabalhar muito essa sinalização de violência contra idosos. E não só, está bem? Começaram, então fez-se um implementar de direitos da vítima idosa, nos diversos serviços de saúde, até centros de saúde. Vocês são lá, se forem fazer uma queixa ao centro de saúde, eles têm a obrigação de fazer essa implementação, tá bem? De fazer a prevenção e a intervenção. Tem a parte da prevenção, depois tem a sensibilização à própria comunidade em geral, a proteção com planos de segurança social e de saúde. Embora a sensibilização à comunidade, eu tenho que ser muito franca com vocês, é muito pouca. Se vocês ligarem a televisão, vocês não veem grande sensibilidade à comunidade. Se vocês forem a centros de saúde, não vemos muita sensibilização em relação à violência contra idosos. Isso, e às juntas de freguesia, às câmaras municipais, o que me entristece, porque se nós estamos com um plano para prevenção e sensibilização, então onde é que está essa prevenção e sensibilização? Por isso que com os aumentos de violência contra idosos e não só, não está assegurada, tá bem? Até a lei está lá, está muito bonita, eu gosto muito da lei no papel, no preto e no branco, mas não está a ser utilizada. Isto, eu sou uma das grandes defensoras de que a lei devia ser mudada e devia ser muito mais agressiva para com os agressores, tá bem? Porque os agressores riem-se da lei e saem como se nada fosse com eles. E já vi juízes a dizerem: ele é idoso, também tem poucos anos de vida. E isto custa muito um técnico, um magistrado, um juiz, não é? Que estudou leis, digo eu, não é? Que não tem sensibilização nenhuma para com as vítimas e para com idosos. Não é? Isto é o dia a dia. Então, toda a intervenção está implementada numa lei. Tá bem? Esta lei, tal a lei que eu vos estava a falar, a Lei 130, 2015, para vocês verem só em 2015, estamos em 2026, é que veio uma lei proteger a vítima, a vítima idosa. 2015, nós estamos em 2026, isto é super recente. E mesmo agora, esta lei, assim senhora, está lá, está muito bonita, mas muitas das vezes não funciona. Infelizmente é esta lei. Então aqui, de uma maneira geral, é as medidas que se deve tomar para evitar que a vítima e o arguido, não, o agressor, estabeleçam contacto, a questão de prestar declarações e ser excluída em qualquer publicidade de audiências, não é? Pronto, isso tem a ver um bocadinho com a lei, o que é que vem a lei ajudar. Esse é o artigo 21, que é as medidas de proteção à segurança à vítima. O foco principal, quando uma pessoa com perturbações de desenvolvimento é vítima de violência, o que é que nós devemos garantir? Principalmente, até pus a negrito, segurança, integridade física e emocional da pessoa. Evitar abordagens invasivas que possam lhe causar a ela, a essa pessoa, desorientação ou pânico, porque é o que eu digo, eles não compreendem a razão pela qual aquela pessoa fez o que fez, está bem? Assim, como é que isto passa? Passa-se por vários pontos. E como é que nós devemos reorganizar quando uma pessoa idosa com perturbações de desenvolvimento, o que é que nós como técnicos, nós como cidadãos devemos fazer? Proteção imediata e avaliação de risco médico logo. Então, o que é que isto significa? Garantir a segurança. Proteção imediata é garantir a segurança física daquela pessoa. Se a pessoa estiver em perigo iminente, as autoridades, como a PSP ou a GNR, ou então os serviços emergentes, o 112, os serviços emergentes do 112, devem ser contactados imediatamente para interromper a situação de agressão. É a proteção imediata. A avaliação de risco ao médico, encaminhar essa pessoa para os cuidados médicos de urgência ou para o médico de família ou no centro de saúde também. Para quê? Para tratar as lesões físicas e avaliar o impacto da saúde mental e cognitiva que essa pessoa sofreu. A abordagem adaptada, o chamado
apoio psicossocial. Aqui o que é que nós temos que fazer? Nós temos aquilo que chamamos a comunicação clara e adequada, é falar num tom calmo, utilizando frases simples e diretas, está bem? Respeitar o ritmo do processamento da informação da pessoa idosa. Vocês têm que ver que são pessoas com perturbações de desenvolvimento. Nós temos que ter este cuidado. Validação sem questionamento é evitar questionários. Fazerem lá um questionário, fazer uma catrafada de perguntas quando a pessoa não percebe, está bem? Isso o que é que vai acontecer? Tais questionários extensos e confrontativos, que isso faz com que altere completamente o estado emocional da pessoa, ela entre mesmo em pânico. Então, temos que validar o sentimento de medo daquela pessoa, ou então o desconforto, sem sobrecarregar cognitivamente a vítima, tá bem? Porque já está ela em pânico. Na abordagem adaptativa, também temos aquilo que nós chamamos o acompanhamento técnico especializado. Temos que recorrer a equipas especializadas, psicologia e o serviço social, também, que elas estão preparadas para trabalhar juntamente, em conjunto, com o envelhecimento de perturbações do desenvolvimento. Eles já estão preparados para quando isto acontece, quando uma pessoa idosa com perturbações de desenvolvimento é vítima de violência, juntarem-se as duas equipas, juntarem-se os dois e conseguirem então fazer um acompanhamento técnico mais especializado, mais individualizado, está bem? A ativação das redes de sinalização e a denúncia. Aqui em Portugal, vamos lá fazer a nossa realidade. Aqui em Portugal, a violência contra idosos ou com pessoas com situação de particular vulnerabilidade e de capacidades, que é o que nós temos, as perturbações de desenvolvimento, constitui crime público. Ponto 1. Está bem? Isto está contemplado na violência doméstica. Está enquadrado no Estatuto de Violência Doméstica ou Maus Tratos. O que é que significa isto? Isto significa que qualquer pessoa ou profissional deve denunciar. Está bem? Sejam vocês como pessoas, como cidadão, ou sejam vocês como técnicos de geriatria. Têm que fazer a denúncia. E como é que devemos fazer esta sinalização? Temos 3 pontos fundamentais. Podem ligar para a Linha Nacional de Emergência Social, está bem? Que é o apoio de acolhimento urgente, que é o número 144, não é o 112, é o 144, e que vocês podem ligar diretamente para lá e fazer a denúncia, está bem? Porque esta é a linha de emergência social. Há a APAV, está bem? Há a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, que também o podem fazer, que são linhas de apoio à vítima, ou então ao Ministério Público, neste caso ao Tribunal. Podem apresentar uma denúncia direta junto do Ministério Público da comarca em que vocês estão, seja comarca do Porto, ou comarca de Gaia, ou comarca de Bragança, ou Chaves, o que for, ou Coimbra, ou o que é que seja. Vocês têm que podem ir diretamente fazer essa denúncia, está bem? Quanto ao outro ponto, proteção jurídica, aqui é específico. Dado que a pessoa idosa com perturbações de desenvolvimento, tiveram um ato de violência contra ela, a proteção jurídica tem um regime específico, é o chamado regime de acompanhamento do maior. O que é que isto faz? Está numa lei, também está numa lei, se não me falha, de 2018, portanto estamos a falar de leis super recentes, também. Estamos em 2026, há um bocado estávamos a falar do Estatuto de 2015, agora estamos a falar do Estatuto de 2018, vejam lá. O que é que isto vem falar? O que é que nos vem nos dizer? Pode ser requerido pelo Tribunal, claramente, pelo próprio, ao Tribunal pelo próprio, ou pelo Ministério Público ou por familiares, a ter este regime de acompanhamento do maior. Aqui o que é que vem definir? Aqui define, propriamente dito, medidas de apoio personalizadas para a gestão dos seus bens, da sua residência e dos cuidados de saúde, está bem? E o que vai impedir a exploração económica ou pessoal da parte dos agressores. Portanto, nós podemos pedir, quem estiver familiares que desconfiem da situação, pedir ao Tribunal um regime de acompanhamento maior. Aí é avaliado se existe ou não adequação para passarmos então a fazer este regime de acompanhamento, está bem? Por último, temos a chamada reorganização do plano de cuidados. Se a violência ocorrer no seio familiar, nós temos que avaliar a necessidade de afastar claramente o agressor
ou encaminhar o idoso, está bem, para uma resposta residencial de emergência, que é aquilo, ou um centro de dia, ou uma estrutura residencial, uma ERP, está bem? Temos mesmo que o fazer. Se a violência ocorreu numa instituição, temos que fazer queixa formal junto do Instituto de Segurança Social ou então da ASAI, se aplicável, está bem? Nós não precisamos fazer da ASAI, mas em princípio teria que ser, o primeiro é mesmo a Segurança Social, é logo a primeira que temos que fazer a denúncia. E providenciar, claramente, a transferência imediata de instituição para garantir o bem-estar daquela pessoa, se for violência ocorrida dentro da instituição. Se isto acontece, em alguns casos sim. Se eu gostava que acontecesse mais vezes, também gostava. Mas isso só o Instituto de Segurança Social é que o pode fazer e pode averiguar. Como sinal de alerta, e eu peço-vos, está bem? Quando existe uma mudança repentina de comportamento, que não conseguem explicar, ou que não há uma explicação plausível, ou que vocês veem uma movimentação atípica de dinheiros, vocês têm sempre que fazer, vocês têm que fazer uma denúncia e exigir sempre uma investigação preventiva rigorosa, para saber se realmente está a acontecer algo, está bem? Por fim, para acabar este módulo, eu continuo a insistir com isto e vou continuar a insistir, que é a parte da prevenção, é a parte da denúncia. Têm que denunciar. Nós temos que combater a violência contra pessoas idosas com ou não patologias, está bem? Isto passa por quê? Passa sempre pela intervenção, passa sempre pela prevenção. Eu sou super apologista da formação especializada na área da violência, elaborar estratégias e planos de segurança, formar técnicos na área da violência, porque eu continuo a achar que os magistrados, os procuradores e os juízes deviam ter formação contínua todas as semanas ou então todos os meses sobre a violência contra violência doméstica ou violência contra a terceira idade, está bem? Denunciem, não tenham medo de o fazer. Hoje, atualmente, pode-se fazer uma denúncia anónima, mas o que nós temos que pensar é que aquele é um ser humano. Ele não sabe porque é que está a acontecer isto. E vocês têm, como cidadão, devem denunciar. Qualquer que seja o tipo de violência, é crime público. E nós não podemos ser cúmplices deste crime. Porque quem não denuncia é cúmplice do crime. Está bem? Muito obrigada.